Olá, vocês. Vamos agora começar a conversar um pouco no nosso curso de Física para Ciências Biológicas sobre a nossa quarta unidade, que trata da gente construir, ou ver, ou descrever os fenômenos elétricos de forma singela, de forma simples. Os fenômenos elétricos acompanham a humanidade desde há muito. Há um experimento bastante singelo, mas que, digamos assim, é demarcador das observações sistemáticas que fizemos ao longo da história a respeito dos fenômenos elétricos. Isso aqui é um canudo, desses da gente tomar refrigerante ou alguma outra coisa, e um guardanapo. Esse canudo, ele é de plástico, guardanapo de papel. Entretanto, com essa atritar do papel no canudo, observe o seguinte. Aliás, colocar aqui, ver se é possível. Pronto. Observe o que aconteceu. O canudo ficou preso no nosso quadro de trabalho. Não caiu. Naturalmente, o canudo tenderia a cair. Este já está carregado eletrostaticamente. Tenderia a cair. Por que não cai? Porque algo acontece aqui. Algo aconteceu pelo fato de atritarmos o canudo com este papel. O que é este algo que aconteceu? Este algo foi objeto de admiração durante muitos e muitos anos, desde a antiguidade, e a humanidade tentou, ao longo do tempo, construir uma explicação para isto aqui. Se em tempos bastante antigo, nós poderíamos atribuir isto aqui ao fenômeno místico, digamos assim, uma feitiçaria, a explicação, não há feitiçaria, o que há é uma explicação científica, é um fenômeno da natureza e este fenômeno requer uma explicação científica. Vou tentar mais uma vez, eis um outro canudo, isto aqui é um pedaço de flanela, nessa que a gente usa para limpar o móvel, lustrar o móvel, e vamos atritar este outro canudo aqui com a flanela e ver o que acontece. Parece que não deu certo esse experimento, porque este canudo já foi utilizado em outras oportunidades e tem umas... Opa, pronto, eis ele aqui. Observe que o canudo continua sem cair. E nós, um plástico da mesma natureza, agora atritado com uma flanela. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que este passa algum tempo preso e depois cai? Bom, os corpos permanecem em seu estado de repouso ou de movimento, nós já aprendemos, se a resultante das forças que atuam sobre ele, seja nula. O que ocorre aqui? Este corpo, este canudo, ele tem um peso que o estaria puxando para baixo, puxando em direção ao solo aqui da nossa sala de trabalho. Este peso, de alguma forma, está sendo compensado ou anulado, e agora já está começando a cair, por uma outra força. Uma outra força. Um peso compensado por essa outra força. Essa outra força é de uma origem que tem a ver com aquele processo de atritar o canudo com
plástico, ou desculpa, o canudo com o guardanapo de papel. Bom, ao longo da história da humanidade, esse tipo de experimento foi realizado centenas de milhares de vezes, e foi esse experimento que permitiu, ou que começou a demonstrar uma natureza diferente da matéria quando nós produzíamos este experimento, ou seja, atritar o canudo com um pedaço de papel, ou com uma flanela, ou com a lã de um animal, e aí faríamos inúmeras possibilidades, inúmeras destas observações. Bom, esse experimento foi realizado com várias substâncias, e percebeu-se que se eu atrito dois canudos com o mesmo papel, como fiz anteriormente, ao aproximá-los, eles sofrem uma força de repulsão. E se eu atrito o canudo com o papel, eles sofrem uma força de atração. Um se aproxima, canudo com papel, canudo com canudo, se afastam. Ora, isso levou imediatamente a pensar sobre uma natureza dupla disto aqui, que passou a ser chamado de fenômeno elétrico, ou este fenômeno passou a ser chamado de eletricidade. E esta força aqui tem a ver exatamente com a eletricidade. Okay? Esse experimento realizado com várias substâncias levou à construção de uma tabela onde tabelamos as propriedades de eletricidade dos corpos, ou melhor dizendo, das substâncias, que essa tabela é chamada de série triboelétrica. Então, essa série, experimentos como este que eu acabei de fazer, permitiu estabelecer o seguinte, comparando várias substâncias, né? A pele humana, por exemplo, o couro do animal, não é? Pele de, por exemplo, coelho, vidro, e aqui eu destaco vidro, que é exatamente o material que é constituído aqui o nosso quadro é de vidro, e vem os plásticos, né? Polietileno, silicone, Teflon. Claro que na antiguidade não existia Teflon, não existia silicone, não existia vinil, não existia polietileno. Né? São produtos, substâncias da modernidade, não é? Aliás, bem recente. O Teflon é bem recente. O que percebeu é que o experimento de atritar Teflon, com, por exemplo, a pele humana, então vocês podem fazer isso em casa, Teflon, fita veda-rosca. Fita veda-rosca, você vai tentar colocar uma torneira numa instalação hidráulica, aquilo é uma encrenca para a gente, não é? Porque a gente tenta enrolar a fita e a fita fica pegando no dedo. Exatamente, porque a fita veda-rosca, ela é feita de Teflon. E
O nosso dedo é pele humana. O que percebeu-se ao longo desses experimentos, é que aqui nós teríamos uma tendência, modernamente, para uma carga positiva. E aqui, uma tendência para ficar carregado negativamente. E, tendo alguns metais, alguns materiais aqui neste ponto médio. Então, ao atritar Teflon com a pele humana, o Teflon fica carregado negativamente, a pele humana fica carregada positivamente. Por isso que o Teflon atrai, ou a pele humana atrai, e a fita veda-rosca fica presa no seu dedo. No nosso caso, nós fizemos, papel. Onde estaria papel? Papel de seda, que estaria mais ou menos aqui. Seda. O papel está um pouco mais abaixo, seda, papel. Então, o que é que nós fizemos? Nós atritamos papel com polipropileno ou um plástico qualquer. Então, nós atritamos o papel, foi esse experimento que nós fizemos aqui, com o plástico. Então, o papel ficou carregado, o polipropileno, o tubo de plástico, ficou carregado. E ao se aproximar do vidro, ele estabeleceu uma interação com o vidro, carregando o vidro também por contato, só com cargas diferentes, de tal maneira que essas duas cargas diferentes se atraíram e o plástico, o polipropileno, o canudo de tomar refrigerante ficou preso no vidro. Esse experimento é inspirador de todos os experimentos subsequentes que nós fazemos quando estudamos os fenômenos elétricos. Óbvio que, modernamente, nós tentamos estudar e explicar os fenômenos elétricos na tentativa, ou melhor, com o objetivo de explicar, ou pelo menos de desenvolver, equipamentos e produtos que sejam úteis para nós. Um produto muito comum, um equipamento muito comum na nossa existência é isto aqui. Uma pilha, a gente sabe que isso aqui é uma pilha, chamamos de pilha, ou bateria. Essa aqui é uma pilha que no mercado é chamada pilha AA. Essa pilha AA, ela tem algumas características. A mais importante, pelo menos a destacada aqui, é que ela fornece uma diferença de potencial, então atenção para essa palavra, uma diferença de potencial, uma voltagem, de 1,5 volts. Essa pilha aqui, AA. Essa outra pilha, que é uma pilha AAA, o que tem diferente uma da outra são suas dimensões, ela fornece uma diferença de potencial também de 1,5 volt. Essa terceira pilha, que é uma pilha do tipo, acho que chama C, vejam vocês, ela é maior, mais gordinha, e ela fornece também uma diferença de potencial de 1,5 volt. Esta outra aqui, que é uma pilha usada, deixa eu ver aqui, é uma pilha usada em algum modelo de máquina fotográfica, algum equipamento de som. Ela é deste tamanho aqui, e fornece uma diferença de potencial de 9 volts. Então,
9 volts. Esta outra aqui, por exemplo, também, isso aqui é uma pilha que é usada em alto-falante, aliás, microfone sem fio. Essa pilha aqui, que é usada em microfone sem fio, compare uma com a outra. Esta fornece uma diferença de potencial de 1,5 volt e essa, aparentemente bem menor, aparentemente não, de fato, menor, talvez não, bem volume, oferece uma diferença de potencial de 9 volts. Esta aqui, que a gente já nem chama mais de pilha, já chama de bateria, ela é bem mais volumosa do que esta, observe que ela fornece para você trabalhar com um equipamento qualquer, uma diferença de potencial de 6 volts. Esta 9 volts, esta 6 volts. O que é isto? Diferença de potencial. E por quê? Eu costumo perguntar, o que é que esta baiana tem que esta não tem? Ou o que é que esta baiana tem que esta não tem? O que é que estas baianas têm que as tornam diferentes em muitos aspectos? Na dimensão e, mais importante, na diferença de potencial que elas fornecem para você. Quando você quer fazer algum trabalho, alguma outra coisa. Nessas nossas aulas, tentaremos explicar estes fenômenos. Isto aqui, estas várias pilhas que eu mostrei para vocês, e mais ainda, como funciona dois aparentemente singelos equipamentos, mas que estão no nosso cotidiano. Não é isto aqui. Bom, acho que muita gente tem um negócio desse em casa. O que é isso? Bom, um transformador. O que é que o transformador faz? Transforma. Transforma o quê? Neste caso, você fornece uma diferença de potencial de 220 volts, ou seja, espeta na tomada de casa, na sua casa, a casa aqui na Paraíba, a diferença de potencial fornecida, e eu estou falando sempre essa palavra, a diferença de potencial. Né? E, por alguma operação de coisas que estão aqui dentro, entra 220 volts e você recebe 110 volts quando quer ligar isso a um equipamento. Isso aqui era muito usado há muito tempo atrás para computadores. Até um maior que usava para computadores, porque os computadores eram padronizados em 110 volts. Esse negócio é um emaranhado de fios aqui dentro, com esse material de ferro, essa peça de ferro, e esse emaranhado de fios na forma de enrolado ou bobinas. Então aqui temos duas bobinas. Isto é um transformador e o objetivo de um curso ou de estudar um pouco a eletricidade é compreender ou estabelecer as leis de funcionamento de um equipamento deste. Um outro equipamento que não é tão comum assim, pelo menos visivelmente para nós no nosso cotidiano, é isso aqui. Que é isso aqui, sei lá o quê. Isto aqui é um motor. Vejam vocês, é um emaranhado de fios aqui dentro, enrolados. Então, fio enrolado nós chamamos de bobina. Né? Fio enrolado. E tem essa outra peça aqui, que de alguma forma ela gira. Se você acopla aqui as pás de um ventilador, você tem um ventilador. O que ocorre é que, de alguma forma, eletricidade acontece aqui e esta peça começa a girar. Tenta explicar como isto funciona, ou mais ainda, como construir isto, já que a eletricidade, estudo a eletricidade nesse aspecto é ciência, e a ciência tenta explicar os fenômenos.